Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vou responder aí a pergunta de dois amigos que assistem aí o meu canal que fizeram a mesma pergunta. E a pergunta deles é: quem é Jeová? Bem, Jeová é uma adaptação latina do nome do Deus de Israel, do Deus hebreu, né, que por sua vez era um Deus tribal dos israelitas, que muita gente hoje conhece como hebreus, né? Dois nomes aí para o mesmo povo. Eles podem tanto ser chamados de israelitas como de povo hebreu, tá? E assim, para a gente entender quem que é Jeová, nós temos que entender um pouco quem foram os israelitas. Porque a melhor maneira de conhecer um Deus é conhecer o povo que primeiro o cultuou, né? Que prestava reverências a esse Deus. Os deuses, a humanidade espelha em certos aspectos as características dos deuses, assim como esses espelham o comportamento da humanidade, né? Então, conhecendo um, você conhece automaticamente o outro. Acontece que não é tão fácil assim você conhecer os hebreus ou os israelitas, né? Apesar de existir abundantes informações sobre esse povo, ninguém ao certo, os estudiosos nesse assunto, eles não entram em um consenso e creio que nem exista um consenso, né? Ninguém sabe exatamente quem foram os hebreus ou os israelitas, né? Mesmo os estudos acadêmicos carecem muito de informação. E não é porque não existam evidências arqueológicas desse povo, nem tampouco documentos, né, que atestem a existência desse povo, né? Existem documentos aí em outras línguas de outras civilizações que citam os hebreus, né? Então, não é esse o grande desafio. O grande desafio é separar a fé das pessoas dos fatos históricos, né? Porque mesmo cientistas aí, eles se deixam levar por suas convicções religiosas na hora de catalogar essas informações e na hora de decodificar essas informações, eles acabam se deixando levar aí pelas convicções religiosas. Então, é difícil separar o que é convicção religiosa, o que é religião, do que é fato, né? Então, a gente não consegue separar o joio do trigo com tanta facilidade, né? Meu conhecimento dos israelitas e do povo hebreu, ele não é nem tão profundo assim. É um conhecimento de Discovery Channel, é um conhecimento aí de documentários de internet. Eu nunca me aprofundei assim nas questões históricas desse povo, né? Mas existem algumas teorias de quem teria sido esse povo, né? Alguns dizem que, na verdade, eles eram dissidentes aí dos babilônicos, outros dizem que não tem nada a ver, que eles eram um povo que se estabeleceu, que se criou por si só. Alguns dizem que eles eram egípcios aí que acabaram saindo do Egito e fundando essa nação. Então é difícil. É difícil você catalogar a história desse povo, tá? Mas o que que a gente sabe? A gente sabe que esse povo, que eram os hebreus, era um povo guerreiro por natureza, era um povo que batalhou bastante ali naquela região ali do Oriente, Oriente Médio, e que ele tinha a característica de invadir outros territórios e conquistar aquilo como todos os povos, né, daquela região. Ali é uma região que está em constante conflito até hoje, né, e isso era assim nos tempos antigos também. Então, era um povo que vivia num território bastante
difícil, bastante complexo, onde as fontes de energia, as fontes de alimento, de água, eram restritas, né? Então isso estimulava a guerra entre as diversas tribos que existiam naquele território, tá? Então, os israelitas eram uma das tribos que habitavam aquele território e que tinham um Deus. Então, Jeová, a princípio, era o Deus tribal daquela nação, que, a partir desse poderio militar, econômico e político que os israelitas foram alcançados na região, acabou sendo imposto aos outros povos dominados, tá? Então, em essência, Jeová seria o Senhor dos exércitos, seria o Senhor da guerra, né? Então, a primeira característica do Deus de Israel, ele era um Deus guerreiro por natureza, tá? E esse Deus ele foi imposto aos outros povos que eram dominados militarmente pelos israelitas e, e eles eram obrigados a, então, ou aderir a esse Deus ou ser completamente exterminados, né? Então, a princípio, Jeová era o Deus da guerra dos israelitas, né? Era o Deus da guerra dos israelitas, porém, os hebreus eles tinham um caráter monoteísta absoluto. E o que significa isso? Significa que para eles, o Deus deles era a fonte de tudo que existia, né? Então, para eles, o Deus era a fonte do bem e do mal, tá? Na verdade, se você analisar todos os povos antigos, a noção que eles tinham sobre a divindade, sobre os deuses, era diferente da noção moderna sobre deuses e divindades, né? Para eles, os deuses, eles eram absolutos em si mesmo, e eles eram responsáveis por tudo de bom que acontecia e também por tudo de mal. Então não existia a fonte do mal como a gente enxerga, né? Não existia uma visão dualista da realidade espiritual, né? Se você cumprisse as exigências do Deus que você cultuava, então o Deus seria bom com você, né? Se você não cumprisse, você sofreria as consequências. Então, os deuses antigos, eles não tinham esse caráter de bondade absoluta, tampouco de maldade absoluta. Eles eram fonte do bem e do mal, tá? Então, tudo que era bom e tudo que era ruim provinha de um único ser, né? E essa era a visão que os hebreus tinham do Deus dele, né? Então, o Deus de Israel, ele era um Deus absoluto por si mesmo, para os israelitas, e ele era a fonte do bem e do mal, tá? Então, na antiguidade não existia esse conceito moderno, né? Igual tem a teoria de alguns filósofos modernos que diz assim aquela famosa frase, né? Que se Deus é onipresente, onisciente, né? Por que ele permite o mal, né? Os antigos não enxergavam assim, porque os antigos encaravam que o mal ele faz parte da existência humana. Então eles não enxergavam o mal como uma coisa que vinha de uma fonte maléfica, né? O mal ele era uma coisa que simplesmente acontecia no mundo, né? E era a fonte do Deus deles também, né? Então é diferente. Não tenha esse conceito de que se Deus é bom porque ele permite o mal, né? Isso é uma noção moderna. Para os antigos, Deus permitia o mal porque ele punia aqueles que não seguiam as diretrizes dele, né? Então, se você vê todas as civilizações antigas, você verá que todos os deuses cultuados, eles não tinham essa noção de bondade que é uma noção moderna, né? A bondade para eles tinha uma outra conotação. A bondade seria você seguir as diretrizes básicas daquela divindade, daquela entidade, né? Então, se você fizesse o mal, e o mal era o quê? Era você não seguir as diretrizes que o Deus
impunha, né, você seria punido. Então, secas, fome, miséria, guerra, tudo isso era porque Deus não estava contente com o povo em questão, né? Não existia uma entidade maléfica por si mesmo, tá? Esse conceito acabou se modificando ainda nos israelitas, ainda nos hebreus, tá? Dizem os estudiosos que é por conta do cativeiro na Babilônia. Alguns estudiosos acreditam que quando os israelitas tiveram contato com a Babilônia, eles também tiveram contato com a enorme variedade de divindades que os babilônios eles cultuavam. Então, o que que aconteceu? Muitos israelitas acabaram abandonando a crença no Deus único e no Deus absoluto deles, né, em Jeová, e começaram a cultuar aí outras divindades. Então, os clérigos, os pensadores da religião hebraica, eles começaram a associar essas outras divindades ao mal. E aí mudou a concepção do universo deles. Deus já não era mais a fonte do bem e do mal. Na verdade, ele era, mas o que que acontecia? Essas outras divindades demoníacas, que eles começaram a associar todos os deuses estrangeiros a demônios, eles eram todos subjugados ainda ao Deus de Israel, né? Ou seja, o Deus não fazia mais o mal, mas ele mandava seus emissários, seus mensageiros fazerem, e esses mensageiros seriam então os deuses de outras nações, tá? Então, aí que começou a elaborar aí, precariamente, de uma maneira ainda muito inicial aí, o conceito de dualidade dentro das religiões abraâmicas, né? Dentro das religiões que surgiram aí a partir dos hebreus, né? Então, aí começou a figurar, o povo começou a criar aí a figura de um demônio, né? A figura demoníaca. Até então eles não tinham essa visão. Até então o Deus deles era a fonte do bem e do mal, tá? Depois desse período, então, começou-se aí a pensar aí que Deus talvez poderia ter emissários especializados em fazer maldades para castigar os seres humanos que não cumpriam as diretrizes do Deus deles, os mandamentos do Deus deles, tá? Depois o cristianismo, que é um filho espiritual desse povo, aperfeiçoou esse modelo e criou toda a história de diabo que a gente conhece hoje, inferno e tal, hierarquias demoníacas, né? Isso aí foi uma construção aí cristã, propriamente dita, né? O jeito moderno que a gente enxerga essas entidades, tá? Mas até aquela época não era assim que eles enxergavam, tá? Então, Jeová para eles era o Senhor absoluto, né? O Deus de tudo e de todos, do bem e do mal, o Criador da luz e também das trevas, tá? Então, o que que acontece? Quem que é Jeová, então? Jeová é um Deus tribal que foi imposto através de vias políticas e especialmente vias militares, foi imposto à base da força para outros povos. Então, você vê que esse ainda é um comportamento característico dessa religião, né? Ela tenta sempre impor seu Deus a outros povos. Talvez hoje eles não façam isso de uma maneira militar tão contundente, mas eles ainda têm mecanismos para impor isso, né? Você pode ver o que os evangélicos fazem com os índios, né? Aqui no Brasil mesmo, que vão lá pregar e é uma coisa bem punk, né? Então, você vê que eles continuam, né, os descendentes espirituais dessa tradição espiritual, continuam com esse modo operante. E por que que eles fazem isso? Porque, como eu disse, Jeová, em princípio, era um deus da guerra, era um deus militar, era o senhor dos exércitos. Então, a primeira característica dessa deidade é a guerra, é a força.
né? Então ele é um Deus militar e um Deus guerreiro por excelência, tá? Hoje em dia se mascara, depois do cristianismo, tentaram mascarar essa divindade com características amorosas, como se ele fosse o Deus do amor. Mas em essência, em princípio, Jeová é um Deus da guerra, tá? E é por isso que aquele que segue Jeová tem um comportamento guerreiro e agressivo por excelência, né? Então, a gente não pode esquecer que também outras religiões abraâmicas, elas também cultuam a mesma divindade, mesmo que deem nomes diferentes para ela, mas eles têm que é o mesmo Deus. Então, os muçulmanos, os judeus e os cristãos, eles têm o mesmo Deus. E é um Deus guerreiro, né? Se você ver o Velho Testamento, você vai ver que as condições naquele tempo eram condições de guerra e de luta e de poder. Então, Jeová era um Deus da guerra, né? Então, o Deus absoluto de Israel, ele é um Deus guerreiro por natureza, né? Ele é um Deus muito mais próximo de Ares, né? De Ogum, muito mais próximo aí até de Belzebu, do que do Deus do amor, né? Do que os deuses do amor, como Afrodite, Vênus e até o próprio Lúcifer, né? Então, essas deidades que eu citei agora, elas são deuses do amor, né? Agora, Jeová é o Deus da guerra, né? Então, muitos hoje que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jeová, não param para pensar que ele é um Deus da guerra, né? E isso aí é atestado nos próprios textos sagrados dele, né? Então, a Torá, o Velho Testamento, ele forma essa ideia sobre o Deus que eles tinham, né? Hoje fala assim, o que mudou não foi o Deus, foi a visão, a concepção humana sobre esse Deus, mas ele continua o mesmo Deus, dominador, escravagista e guerreiro, né? Então, para vocês que me perguntaram quem é Jeová, ele é o Deus da guerra dos israelitas, ele é um Deus de guerra, de ataque, de luta e um Deus escravagista por natureza, tá? Então, mesmo que muitos seguidores querem falar que ele é o Deus do amor, que ele é o Deus da paz, você vê que quando ele manifesta caráter amoroso, é muito mais por mérito dos humanos que cultuam ele dessa forma do que da natureza dessa deidade, né? Você vê que os grandes nomes do amor cristão foram pessoas diferenciadas dentro do próprio cristianismo e muitas vezes é, marginalizadas dentro da própria religião delas, né? Então você vê que as pessoas que se destacaram pelo amor no cristianismo, como até mesmo o próprio Jesus Cristo, você vê que eles são pontos fora da curva dentro da religião deles, né? A maioria das pessoas que seguem essa religião, elas têm um caráter militar por natureza. Não é à toa que a situação do Brasil com os evangélicos e com os cristãos está nesse naipe. Não é à toa que há ataques a outras religiões por parte desses grupos, porque eles cultuam a entidade da guerra, tá? Então, para quem perguntou quem é Jeová, né, o Senhor do céu e da terra, como que você colocou, Jeová é o Deus da guerra, né? E se você se incomoda com o meu conteúdo, porque você está seguindo a diretriz do Deus da guerra, né? Então você quer guerrear comigo, mesmo que intelectualmente, por quê? Porque é a natureza do Deus que você cultua. Você é um Deus da guerra, tá? É um Deus que ame ou deixe. Ou você concorda com ele ou você vai ser destruído. Você vai ser julgado, você vai para a fogueira, você vai ser apedrejado, você vai ser morto, você vai ser linchado, mesmo que moralmente, né? Então você vai ser linchado moralmente, você vai ser excluído da sociedade, você vai ser excluído do grupo, porque ele é o Deus da exclusão, ele é o Deus da guerra, né? Ele não é o Deus da paz, né? Jesus veio trazer a espada, veio trazer o fogo, né? Ele não veio trazer o amor, né? Como muitos acreditam.
Então é por isso, cara, que Jeová é o Deus da guerra. E tudo que eu falei aí pode ser atestado na própria Bíblia que você escutou, né? Vocês pegam o Velho Testamento lá e lê lá. Os salmos são o quê? Os salmos são cânticos de guerra. Tá bem explícito lá que os salmos de Davi, eles são cânticos de guerra, né? Você vê que todo o comportamento, a postura do Deus de Israel no Velho Testamento é uma postura de um Deus guerreiro, é uma postura do Deus que destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. É a postura do Deus que deu um dilúvio para a terra e matou criança, velho, animal, matou todo mundo por conta, segundo eles, da maldade humana, né? Então, por causa da maldade humana, todas as outras formas de vida pagaram, inclusive aqueles humanos que nem tiveram chance de ter outro comportamento, né? Porque eles nasceram recém-nascidos e já morreram, não tiveram chance de ter a redenção, porque não teve essa chance para ele. Logicamente, se você considera essas histórias mitológicas como reais, como a maioria dos devotos dessa religião consideram. Eu considero essas histórias mitológicas e não mentiras, né? Porque mitologia não é mentira. Mitologia é uma história simbólica, né, que é criada para passar algum princípio espiritual para a humanidade. E é assim que eu encaro essas histórias. Mas se você tem fé nessas histórias e acreditam que elas foram reais, então você tem que convir comigo que seu Deus é um Deus da guerra. Que o Deus que você segue é o Deus, é um Deus agressivo, né? Por natureza, por falta de um nome melhor, tá? Então, resumindo, Jeová é o Deus da guerra, tá? Como Ares foi, como Ogum, como o próprio Baal, lá para quem cultuava Baal daquela forma, né? Então, era um Deus agressivo, um Deus guerreiro, um Deus que... E você percebe isso pelo povo que primeiramente cultuou, que era uma tribo de guerreiros, né? Era uma tribo de guerreiros. Thor, então era desse naipe aí, ele tá nessa escala de divindades aí, tá? Então, eu sou Ricardo Tchaikovsky. Se você quiser mais estudos, mais temas aí sobre ocultismo, quiser estudar ocultismo de uma maneira séria, entra aí para a Sociedade Luciferana de Estudos Esotéricos. O link está aí na descrição. As pessoas estão perguntando como podem ter acesso aos cursos que eu ministro. Basta se inscrever em qualquer pacote aí. O link vai estar na descrição. Clica aí no Catarse. Vai ter as instruções lá. Você segue as instruções. E aí você está dentro e você já vai ter acesso aos cursos que estão gravados aí e são exclusivos para os membros, tá bom? Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.